pessoal da mídia gosta lá, olha lá. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Vocês estão animados? Glória a Deus. São mais animados do que o povo da manhã, assim que eu gosto. Vocês estão preparados? Tá vendo? Tá igual de manhã, mais animado do que preparado, né? Vamos lá. O nome da palavra é: o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Vamos lá, abre lá em Atos 9. Semana passada nós falamos sobre termos um coração íntegro diante do Senhor. Usamos Paulo como referência em Atos 18, antes da sua conversão. Falamos um pouco acerca da sua conversão, mostramos em cima disso. E agora nós vamos falar sobre sermos aperfeiçoados na nossa fraqueza, para que o poder de Deus se manifeste. E vamos continuar falando a respeito de Paulo. Eu vou ler em Atos 9, do versículo 1 ao versículo 20. Eu recomendo que vocês possam anotar os versículos, anotar cada versículo que eu falar. Anota na própria Bíblia, anota no bloco de notas, anota no caderno. Porque às vezes você não vai conseguir acompanhar a leitura, né, para a gente ter um culto mais dinâmico, mas que em casa você possa ler, refletir sobre a palavra, né, estudar novamente. É importante para que você verdadeiramente seja edificado pela palavra, transformado pela palavra. Eu? Sim. Tá baixo? É porque aqui tá bem alto pra mim. Ei, tá melhor? É porque aqui tá muito alto. Acho que é o retorno, é isso, então? Ah, tá. Um dia eu entendo. É que como é que pra mim tava muito alto, eu nem perguntei se tava bom pra vocês. Todo mundo me ouvindo? Amém? Glória a Deus. Atos 9, versículo 1. Eu vou ler o versículo 20, nós vamos orar. Dízimo e oferta vamos fazer no final, né? Como sempre fazemos, para a glória do Senhor. Diz assim então a palavra do Senhor: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum desses no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E lhe disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrara um homem chamado Ananias, e punha a mão sobre ele, para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias ao Senhor: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas disse-lhe o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e teve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que esse é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigada pela oportunidade, Senhor, de te ouvir, obrigada pelo teu Espírito, Senhor, que nos dá condição de entender a tua palavra, condição de estarmos aqui, Senhor, para que possamos desfrutar, Senhor, desfrutar da sua vida, desfrutar da sua verdade. Que possamos, Senhor, ter o seu Espírito não só em nós, mas o teu Espírito sobre nós, nos capacitando a entender e compreender a tua palavra, discernir tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, como corpo de Cristo, para que possamos viver a excelência da sua vontade. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento, que teu Espírito nos pregue o Evangelho, para que a obra do Senhor seja feita entre nós e através de nós. Então nos conduza pela sua palavra, gerando em nós transformação necessária, para que sejamos úteis nas suas mãos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então, a palavra vai dizer que Paulo, ele vai se encaminhar, Saulo, a Damasco, para poder continuar, a sua vida de perseguição contra os cristãos. Ele vai até os sacerdotes, pegam cartas, para que se ele encontrasse alguém a caminho de Damasco, ele pudesse prender esses homens e mulheres. E a palavra vai dizer que nesse caminho, então, Jesus o encontra. Nesse caminho, a palavra vai dizer para nós no versículo 3, que subitamente o cercou um resplendor de luz que veio do céu. E nesse momento, Saulo cai em terra. E a palavra vai dizer então que ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele na hora vai com um coração cheio de medo, de temor. Ele vai perguntar então: quem és tu, Senhor? E ele vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nesse momento, Paulo não discute, Paulo não duvida. A presença de Jesus foi tão forte que ele não duvidou, que ele não perguntou: mas quem é você mesmo? Não estou entendendo. A palavra vai dizer que na mesma hora ele vai dizer: o que queres que eu te faça? Na mesma hora ele vai entender que ele era realmente o Senhor, que aquela voz que falava com ele era realmente o Senhor. E ele vai dizer: o que queres que eu te faça? E o Senhor vai dizer para ele: entra então na cidade de Damasco e espera lá, porque lá vai ser dito a você o que te convém fazer. E a palavra vai dizer então que aqueles que estavam com ele os encaminha para Damasco. E aí, dentro dessa conversa que o Senhor está tendo com Paulo, ele vai ter a conversa então com Ananias. Então ele vai até Ananias. E a palavra vai dizer então que o Senhor agora vai falar com Ananias acerca de Saulo. E vai dizer assim, no versículo 11, versículo 10: e havia em Damasco então um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. E prontamente ele responde: eis-me aqui, Senhor. E disse então o Senhor a ele: levanta-te, vai até a rua direita, lá você vai encontrar na casa de Judas um homem chamado Saulo, que é de Tarso. E ele vai dizer então que Saulo está esperando por ele, porque Saulo estava orando. Ele teve uma visão que um homem entraria, que se chamava Ananias, e iria orar por ele, e ele voltaria a ver. Então Ananias, creio eu, pelo impacto da informação e daquilo que Deus estava falando, vai questionar o Senhor e falar assim: Senhor, tu não sabe quem é esse homem? Que o Senhor está pedindo para eu ir lá e orar? Como se Deus não soubesse, quem era Saulo. E ele vai falar assim: esse homem, Senhor, muito ouvi acerca dele, porque quantos males ele não tem feito, aos seus filhos, quantos males ele não tem feito aos santos. Então ele vai dizer para o Senhor, como se o Senhor não soubesse, ele tem o poder pelos sacerdotes,
para poder prender todos aqueles que invocam o seu nome. Mas o Senhor vai dizer assim: disse, porém, o Senhor, vai. Disse o Senhor, porém, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis de Israel e dos filhos de Israel, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E olha que interessante, quando o Senhor fala isso, quando ele questiona quem era Saulo, mas quando Jesus fala novamente com ele, o Senhor fala novamente com ele, vai, ele para o argumento. Quando ele fala vai porque ele é um vaso escolhido, Ananias não retruca mais, Ananias não discorda mais, porque toda vez que Deus escolhe alguém, o homem não pode dar a sua opinião, porque é Deus que escolhe os seus filhos. Porque não cabe a nós escolher quem pertence a essa família real. É o Senhor que escolhe quem faz parte e quem não faz parte. É o Senhor que escolhe quem é filho e quem não é filho. Não cabe nós a decidir. E quando o Senhor fala vai, porque Ele é um vaso escolhido, Ananias perde seus argumentos. Porque naquele momento, mesmo Ananias tendo um pré-conhecimento de quem era Saulo, Ananias então obedece diante daquilo que o Senhor vai afirmar a ele. Ele é um vaso escolhido. E perceba que essa conversa que o Senhor vai ter, o Saulo não sabe. O Saulo está lá na casa do Judas, cego, sem comer, sem beber, como diz a palavra, esperando que aparecesse esse tal de Ananias, que ele também não conhecia, para orar por ele. E nesse meio tempo, o Senhor está falando com Ananias o que ele deve fazer. E essa conversa fica entre Deus e Ananias, fica entre o Senhor e Ananias. Porque o Senhor manda ele lá procurar o Paulo, né? Ele diz que não, o Senhor fala, vai porque eu escolhi. E quando o Senhor fala que ele é um vaso escolhido, como eu disse, não tem como voltarmos atrás, não tem como discutir com o Senhor, não tem como argumentar com Ele, porque o Senhor nos escolheu, amém? O Senhor nos escolhe, quando o Senhor nos escolhe não há argumentos. Então podem falar o que for da sua vida, quem você é, o que você já foi, ou o que você já fez. Se Deus te escolheu, Ele te escolheu e ponto. Então, Ananias se coloca prontamente a obedecer. E você vai ver no versículo 17, quando ele chega lá, ele vai chamar Saulo até de irmão. Ele já entendeu que ele fazia parte da família do Senhor. Ele não esperou nem ele confessar, não esperou nem ele orar. A palavra vai dizer, versículo 17, Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo. Por que isso? Porque Deus escolhe quem eu e você às vezes não escolheria. Deus aceita pessoas que muitas vezes você não aceitaria. Ananias jamais aceitaria Paulo. Ananias jamais aceitaria Saulo para chamá-lo livremente, espontaneamente de irmão. Ananias nunca ia escolher Saulo para fazer parte dos discípulos, dos apóstolos. E é por isso que não cabe a nós escolher, porque quem tem Deus como Pai não escolhe os irmãos. Porque quem escolhe é o Senhor, Ele escolheu os seus filhos, não fomos nós. Nós temos que aceitar o irmão que temos, então nem olha para o irmão que está do seu lado, porque você pode não topar muito com ele, mas ele é o seu irmão. Porque nós somos todos filhos de um mesmo Pai, nós somos a grande família de Deus. Então Ananias vai entrar na casa e a palavra vai dizer então que Saulo cai as escamas dos seus olhos, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E outro ponto interessante, e é nisso que nós vamos permear toda a nossa ministração de hoje, é o versículo 16, que vai dizer assim, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Nessa conversa com Ananias, que só ficou entre o Senhor e Ananias, Paulo não vai saber dessa conversa, porque quando Ananias chega para poder orar sobre a vida de Paulo e as escamas caem, ele não conversa, ele não conta o que o Senhor falou para ele. E o Senhor contou para Ananias, não se preocupa não, Ananias, eu sei quem ele é, e eu mesmo vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer, o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Por tudo que ele vai passar, por amor ao meu nome. E isso
acontece muito dentro da igreja, até os dias de hoje. Tem sempre alguém ocultando alguma informação, que tem um segredo, um particular com Deus. Porque quando o irmão entra na igreja, você não vai contar para ele de cara e falar assim: olha, o Senhor te escolheu, mas você não sabe o que você vai padecer em nome do Senhor. O cara, quando confessa Jesus e ele chega na igreja, né, o que você faz é: bem-vindo, a sua vida vai ser uma bênção, agora você faz parte da família de Deus, e é aquele conforto, e você encontra uma família, você encontra uma casa, glória a Deus, amém? Isso tudo é verdade, mas a parte dura do evangelho quase ninguém quer pregar e quase ninguém quer aceitar. A parte dura da verdade do evangelho, que não é só seja bem-vindo à família de Deus, você vai ser abençoado porque você vai ser abençoado. O Senhor é contigo porque de fato o Senhor é conosco, amém? Mas a parte do você deve padecer pelo nome de Cristo, ninguém quer falar e ninguém quer saber. Só que uma coisa é certa, e esse é o segredo dessa palavra que nós vamos ministrar hoje, no dia de hoje. É que o Senhor falou: não se preocupa não, porque Ele é um vaso escolhido e eu vou mostrar para Ele tudo o que Ele vai ter que passar por amor ao meu nome. Tudo o que Ele vai ter que padecer pelo meu nome. Por quê, pastora? Porque todos aqueles que são usados por Deus vão padecer pelo seu nome. Todos aqueles que Deus escolhe, todos aqueles que Deus chama, todos aqueles que Deus quer usar como instrumento na sua obra, todos eles vão padecer pelo nome do Senhor. Não há dúvidas disso. Porque não há uma vida fora de Cristo. Não adianta se você é bom, se você tem capacidade, se você tem talentos. Se você não estiver em Cristo, Deus não vai te usar. Você pode ser uma pessoa desenrolada, ter uma boa oratória, ser uma pessoa descolada, mas se não estiver em Cristo, não é do interesse do Senhor usar você. Para que Deus possa te usar no ministério, para que Deus possa te usar na sua obra, na obra que é dele, no ministério que é dele, no propósito que é dele, Ele vai te fazer padecer em favor do nome dele. É muito comum nós ouvirmos, né, até os dias de hoje, uma coisa muito errônea que nós mesmos falamos quando nos deparamos com homens e mulheres que são pessoas boas, quando nós nos deparamos com homens que são pessoas, né, de caráter. Nós falamos assim: nossa, mas aquele fulano ali, nossa, ele é muito bom, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é um bom cidadão, ele paga suas contas em dia, ele é alguém do bem, ele é generoso, só falta ele converter. Quantas vezes nós já olhamos para pessoas, né, na nossa família ou no trabalho, pessoas que nós conhecemos até de longe, e nós falamos assim: nossa, essa pessoa tem um bom caráter, ajuda o próximo, só faltava ele aceitar Jesus. Mas a verdade é que isso é uma mentira. Porque parece que a pessoa já está pronta, só falta Jesus na vida dela. Mas na verdade é que toda a nossa capacidade, toda a nossa habilidade, toda a nossa bondade humana não serve para Deus, a não ser que estejamos em Cristo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então não existe ninguém na face da terra que só falta converter, porque conhecer a Cristo, se converter dos nossos maus caminhos, é o início da nossa verdadeira vida. Todos aqueles que serão instrumentos de Deus vão precisar passar pelo processo da cruz. Todos aqueles que querem ser usados por Deus vão precisar passar pelo processo da cruz, pelo padecer em favor do nome do Senhor. E quando eu falo dos processos da cruz, os processos da cruz é sofrimento, provação, aflição. Porque é isso que vai nos formar. É por meio de muitas aflições que nós seremos aperfeiçoados, que nós vamos amadurecer. Atos 14 vai dar um bom exemplo daquilo que nós estamos falando. Atos 14, lembrando que então Paulo anda com os discípulos e logo a palavra vai dizer que nós lemos, versículo 20, ele já levanta e vai pregar nas sinagogas falando que Cristo é o Filho de Deus. E quando chega aqui em Atos 14, versículo 19, vai falar assim a palavra:
Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Por quê? Porque Paulo estava pregando com Barnabé, falando a respeito de Cristo, que não precisava sacrificar, que Cristo é o Cordeiro de Deus, que morreu por nós. E aí chega um povo de Antioquia e de Icônio e vai mudar a cabeça do povo, vai fazer a cabeça deles. No que sentido? Que o que eles estão falando é mentira, é uma blasfêmia. E vão fazer com que Paulo seja então apedrejado. Está aí então no versículo 19. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Apedrejaram tanto ele que pensaram que ele estava morto. Aí vai chegar no versículo 20 e vai dizer assim: mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. E aí a palavra vai dizer então que eles vão para uma outra cidade. E em Derbe então a palavra vai dizer que eles vão pregar as boas novas no versículo 21. E fizeram muitos discípulos. Então eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E aí entra no versículo 22, que é super importante de nós entendermos e guardar no nosso coração. Vai dizer assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ele vai falar assim: eu quero fortalecer, quero te encorajar a não desistir, a não parar. No meio dessas circunstâncias que acontecem no meio do caminho, estava falando dele mesmo, tinha acabado de ser apedrejado, ele quase morre naquele episódio. Aqueles que estavam apedrejando ele acharam que ele inclusive estava morto. E ele vai dizer então para os discípulos: permaneça na fé, porque é necessário passar por essas tribulações para entrarmos no reino de Deus, porque o que nos importa é entrar no reino de Deus. As tribulações são temporárias, mas o reino de Deus é eterno. Em Romanos 8, ele vai expressar mais uma vez esse amor que ele tem por Cristo, pelo seu nome. E que nada pode nos parar, independente da tribulação, do problema e da circunstância. Por quê? Porque nós temos que passar por tudo isso. Paulo não sabia o que ele falou em segredo com Ananias, que lhe mostraria tudo aquilo que ele precisaria padecer pelo seu nome. Mas estava Paulo, a cada passo, a cada caminho, aonde ele ia, padecendo por amor do nome do Senhor. Romanos 8:35 vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor Jesus. Então Paulo mais uma vez dizendo que quem poderá nos separar de Cristo, do amor de Cristo? Nada, nenhuma tribulação, nenhuma perseguição, nem fome, nem nudez. Paulo está dizendo tudo que é aquilo que ele já tinha passado e aquilo que ele haveria de passar. E está dizendo: nada vai poder nos separar, nem o perigo, nem a espada. Por quê? Porque esse é o chamado do Evangelho, para como ovelhas sermos todos os dias levados ao matadouro, mas em tudo somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então ele está dizendo: calma, calma, persevera, continua, porque nada, nem a morte pode nos separar do amor do nosso Senhor. E tudo isso vindo de um homem que tinha um currículo impecável. Um homem que teoricamente não precisava passar por nada disso, porque, como nós falamos semana passada, Paulo era um homem de coração íntegro. Paulo achava que servia ao Senhor. A palavra, nós ministramos domingo passado, vai dizer que ele achava que quando ele perseguia os cristãos, ele estava fazendo a obra de Deus. Ele mesmo vai falar, ele fazia a obra com zelo, mas sem entendimento. Ele achava que estava servindo ao Senhor. Um homem que tinha um caráter íntegro,
Um homem que não precisava passar por nada disso. Por quê? Porque ele era considerado um exemplo entre os judeus. Como nós lemos, semana passada, Filipenses 3, eu vou ler novamente. Filipenses 3, versículo 3, que vai dizer: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então ele está dizendo que agora em Cristo, ele não confia mais na carne, porque agora ele vive pelo Espírito, amém? Resumidamente. Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então ele está falando assim: agora eu não confio mais na carne, porque eu entendi, eu fui esclarecido, Cristo me encontrou. Então agora eu vivo pelo Espírito. Mas se eu tivesse que viver pela carne, entre todos, quem diria eu? Não poderia viver pela carne. Por quê? Ele vai dizer o porquê. Porque eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, significa que não tinha mistura na linhagem dele, na genética dele. Todos que ele nasceu de uma linhagem, vamos chamar assim, pura, Então ele é filho de hebreus e com hebreu. Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era um exemplo entre os judeus. Mas esse homem vai entender algo que às vezes custa a igreja entender, que nada disso vale a pena, nenhuma reputação dessa terra vale a pena, porque o que vale a pena é seguir ao Senhor. Porque ele vai dizer: eu considerei isso tudo como lixo, como nada, para ganhar a Cristo, para chegar ao excelente conhecimento de Jesus Cristo, para ser achado nele. Porque nada disso vai importar, nada disso é precioso mais, quando nós temos um verdadeiro chamado, um encontro com o Senhor. Porque para Cristo, nenhum homem e nenhuma mulher serve para Ele, mesmo com seus atributos, sem passar pelo processo da cruz. Então esses atributos que Paulo tinha na carne não serviria de nada, porque para Deus o velho homem não serve para nada. Aquilo que vem do velho homem para Deus não serve de nada. Então você pode ser cheio de atributos, se você não passar pelos processos da cruz, para Deus não vai servir de nada, não vai ter valia alguma. E é nesse caminho, esse caminho dos processos que nós passamos pela cruz, nesse caminho de cruz, que Deus vai provar verdadeiramente o nosso coração. Vai verdadeiramente provar quem nós somos. Porque o caminho da cruz, o processo da cruz é um caminho de renúncia. O processo da cruz é um caminho de sofrimento, de aflição. O caminho da cruz é quando o Senhor trabalha primeiro em nós, fazendo o quê? Primeiro Ele vai trabalhar no amor pelo mundo, para nos arrancar o amor por esse mundo. O caminho da cruz é um processo que nós passamos para que o Senhor arranque de nós o amor pelas coisas, o amor por esse mundo, o amor por essa terra. O segundo processo que Ele quer arrancar de nós nesse caminho da cruz é o nosso ego, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é a nossa justiça própria. É achar que nós somos merecedores de alguma coisa quando não merecemos nada. E o terceiro ponto que esse caminho da cruz vai trabalhar para arrancar dentro de nós é a nossa própria glória. Então o Senhor vem e arranca o nosso amor pelo mundo, arranca o nosso ego, nos faz abrir mão da nossa própria vida, nos faz entender que nós temos que morrer para nós mesmos, que nós temos que abrir mão da nossa própria vida. Esse é o processo da cruz. E é o que Paulo vai testemunhar em Gálatas 6, versículo 14. Ele vai dizer assim: longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque é para isso que o processo da cruz serve, para arrancar o mundo de nós, para nos arrancar esse apego pelo mundo, o apego pelo velho homem. Por quê, pastora? Porque as nossas qualidades naturais não servem para Deus. As nossas qualidades naturais que nós adquirimos no processo de crescimento, amadurecimento cultural,
por influência desse mundo, não serve para Deus. Então Ele vai nos processar, Ele vai nos moer, Ele vai fazer com que, como se a gente passasse por um processador. É igual quando você coloca um suco no processador, a fruta, aí você coloca ele passa, espreme, aí de um lado sai o bagaço, de outro lado sai só o suquinho, limpinho. É isso que Deus está fazendo conosco, nos processando, tirando todas as impurezas, tirando tudo aquilo que não presta, para sobrar só o puro suco da vida de Cristo em nós. Pastora, por que Deus vai nos processar? Porque sem o processo de Deus, nós somos inúteis para Ele. Sem o processo do Senhor, nós não temos utilidade para Deus. Porque, como eu disse, nada que nós trazemos do velho homem serve para Deus. Então nós precisamos ser processados na cruz. Nós precisamos, assim como o Senhor fala para Ananias o que Ele ia fazer com Paulo e com o que Ele faz com todos aqueles que querem servir a Ele, vai precisar padecer pelo meu nome. E Ele levou isso à risca na vida de Paulo. Paulo não sabia dessa conversa, mas tudo aquilo que Paulo estava sendo direcionado em fazer, tudo aquilo que Paulo estava sendo direcionado, guiado, tudo aquilo que Paulo estava sendo levado a cumprir pela a vontade de Deus, tudo ele passou por um processo, um processo doloroso, um processo penoso. E ele vai amadurecendo e crescendo a cada processo. O Paulo de Atos não é o mesmo Paulo de 2 Timóteo. Quando ele está já no final da sua carreira, né? Falando, combati o bom combate, né? Terminei a corrida, guardei a fé. É outro Paulo, um Paulo amadurecido, um Paulo que passou por diversos processos que nós vamos ler mais à frente. Mas tudo por amor ao nome do Senhor. 2 Coríntios 12, Paulo vai dizer assim, versículo 1, se você puder abrir, nós vamos ler bastante esse texto, em 2 Coríntios 12, vai dizer assim, em verdade, versículo 1, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e a revelação do Senhor. Então ele está começando a dizer assim, eu tive uma revelação do Senhor e não convém me gloriar delas. Não convém eu me gloriar das revelações e da visão que eu tive com o Senhor. Por que não convém Paulo se gloriar dela? Porque quanto mais nós nos gloriamos, mais processos são necessários para que o Senhor arranque essa glória de nós. Quanto mais você acha que você é bom, né, você vai dizer, sem mim isso aqui não andava, sem mim isso aqui não dava certo. Não, porque fulano precisa de mim para fazer tudo. Ninguém precisa de ninguém, a única pessoa que nós precisamos é de Cristo. Mas o homem, ele deixa exceder a sua vaidade muitas vezes. E quanto mais nós nos gloriamos, mais processos passamos para que o Senhor arranque essa nossa glória de nós. A ponto da gente chegar ao nível que Paulo chegou. Sabe por quê? Paulo começou assim, depois que ele tem as revelações, né? E ele, Paulo, apóstolo, mesmo que os apóstolos também não quiseram aceitá-lo, tiveram que engoli-lo. Por conta do testemunho de Cristo que ele dava, não tinha como, rejeitá-lo. Mas Paulo começa assim, falando a respeito dele mesmo. Ele vai começar dizendo assim, eu, Paulo, sou o menor dos apóstolos. Aí você pensa assim, nossa, diante de todos os apóstolos, olha que cara humilde, né? Chegou por último, ele deu logo uma de humilde, né? Dizendo que eu, Paulo, menor dos apóstolos, ele não queria se colocar, acima ou à frente dos outros apóstolos. Mas passa um pouco de tempo e o Senhor continua processando ele um pouco mais. E aí Paulo vai dizer assim, na verdade, eu não sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor de todos os santos. E aí não para por aqui, porque ele continua servindo ao Senhor, sendo guiado pelo Espírito, fazendo a vontade de Deus. E no meio disso ele continua sendo processado, ele continua padecendo pelo nome do Senhor, ele continua amadurecendo. E no final ele vai falar assim, na verdade, eu não sou o menor de todos os santos, eu sou o pior de todos os pecadores. Porque ele começa a passar
por processos, o Senhor o leva a passar por processos que o faz reconhecer que ele não era nada. Ele não era o menor dos apóstolos, ele não é o menor de todos os santos. Ele vai reconhecer e falar: eu sou o pior de todos os pecadores. O nome disso é processo. E o nome disso é amadurecer ao longo do processo. É quando você permite não só viver o processo, mas você entende o processo, você absorve os ensinamentos que vêm com esse processo e você então amadurece. Porque o processo de Deus não vem para promover a minha glória. O processo de Deus vem para arrancar essa glória de mim. Então os processos não é para dizer: nossa, como agora eu estou forte, eu passei pelos processos. Não. Os processos do Senhor vêm justamente para arrancar essa glória de nós. Por isso que Paulo vai dizer: portanto, não convém se gloriar. Em verdade, que não convém me gloriar-me. E ele vai continuar dizendo: passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem, então ele vai começar a dizer, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Mas Deus os sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Ele estava dizendo dele mesmo, mas ele não quis botar o nome dele. Ele falou: conheço um homem. Porque ele não queria se gloriar. Eu sei que o tal homem, versículo 3, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse. Então ele vai dizer: a revelação foi tremenda, a revelação é inefável, coisas que o homem não poderia falar, quando ele é tomado e arrebatado ao terceiro céu, juntamente com Cristo, para aprender coisas que ele iria então ensinar à igreja. E ele vai dizer no versículo 7, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Então ele está falando: não convém me gloriar, mas para que não tenha nenhum problema no percurso, para que eu, em alguma distração ou em alguma coisa, eu não venha me gloriar e me exaltar de tudo aquilo que eu ouvi, das revelações, porque elas são, né, não me exaltasse pela excelência da revelação. Então o Senhor colocou o quê? Foi-me dado. O Senhor colocou um espinho na carne, a saber, aí o próprio Paulo vai chamar esse espinho da carne de mensageiro de Satanás. Não foi Deus que chamou assim, não foi Jesus que chamou assim. O próprio Paulo, tamanho era o incômodo desse espinho na carne. Tamanho era o incômodo, a dor, a aflição, a angústia que Paulo sentia por conta desse espinho na carne, para que ele não se exaltasse de toda a revelação que ele recebia de Cristo. Ele vai chamar esse espinho da carne de mensageiro de Satanás. Pastora, mas por que foi enviado o mensageiro de Satanás? Porque Deus colocou um espinho na carne para ele não se exaltar, para ele não se gloriar, para ele não se encher de glória, de uma glória que não é dele. Deus está tratando o ego de Paulo, porque as revelações são tão grandes que quando ele volta para a terra é quase inevitável Paulo não se gloriar. É quase inevitável você no seu coração não se achar no mínimo especial para viver essas coisas, não se achar no mínimo importante, para que você viva isso e passa por isso e não qualquer outra pessoa, porque o que ele viu era inefável, era uma coisa incompreendida, era uma coisa assim extraordinária, sobrenatural, que não era nem lícito do homem falar. Como não se exaltar diante de excelente revelação? Com um espinho na carne. O problema é que o espinho na carne, quando você mexe nele, ele dói.
É igual quando você fura a mão, fura o pé no espinho, você pega no espinho e entra no espinhozinho uma farpa. Todo mundo já teve uma farpa no dedo? Pô, aquilo ali é o catiço, até você é chamado de mensageiro de Satanás. Porque é uma coisa muito pequenininha e dói. E tu fica agoniado, e tu morde, tu chupa, tu tenta tirar, e tu pega lá a pinça, tenta arrancar. Quando tu vê uma coisa milimétrica, tu fala, caraca, um negócio desse tamanho estava causando essa dor, esse incômodo. Às vezes inflama. E esse é o problema do espinho na carne, é que quando mexe, dói. Então quando Paulo pensava em se gloriar, quando ele pensava em se exaltar, Deus ia lá e mexia no espinho. Deus ia lá e dava um torção ali no espinho, e Paulo se mantinha humilde. Paulo se mantinha na posição que Deus gostaria de encontrá-lo toda vez que chegasse diante dele. E o que Paulo vai fazer diante dessa dor, desse incômodo, desse espinho na carne? Vai fazer o que todo crente faz quando sofre: orar a Deus. Ele vai fazer o que todos nós fazemos, o que todo crente faz quando sofre. Ele vai orar a Deus para livrá-lo desse sofrimento. Está aí no versículo 8. Vai dizer assim: então foi-me dado, versículo 7, para relembrar, um espinho na carne, é saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, para eu me livrar dele. Então ele ora 3 vezes ao Senhor, para o Senhor livrá-lo desse espinho na carne. E versículo 9, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E aqui tem algo poderoso da parte do Senhor, que muitos não desejam ouvir ou passar, que para que o poder do Senhor habite em nós, nós temos que ser encontrados fracos. Porque ele vai dizer: então de boa vontade, a única coisa que eu vou me gloriar é na minha fraqueza. Porque para que em mim habite o poder de Cristo. Então, como todo crente, Paulo ora: Deus está doendo, Deus, eu estou sofrendo, Deus, eu não estou aguentando. E o Senhor vai falar para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, Deus disse: eu não vou tirar o espinho, aprenda a conviver com ele. Independente do que seja esse espinho, que não é o mérito da questão, era algo que doía Paulo, que incomodava Paulo, que o levou a orar 3 vezes. Mas Deus disse não. Por quê? Porque ele não sabia da conversa com Ananias, mas desde o início o Senhor falou para Ananias que ele devia padecer e sofrer pelo nome do Senhor. Eu mesmo vou mostrar a ele tudo o que ele deve padecer pelo meu nome. Ele não sabia, mas era necessário que ele sofresse, que ele padecesse. Era necessário que ele passasse pelas dores, pelas aflições. Porque um homem que não é processado pela cruz de Cristo, um homem que não é processado por meio das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas aflições, não é útil para Deus. E Deus tinha grandes planos para ele. Não é à toa que ele escreveu 2/3 aí do Novo Testamento, deixando ensinamentos acerca do corpo de Cristo, da unidade do corpo, da edificação da casa eterna de Deus. Paulo olhava para aquilo e dizia: um mensageiro de Satanás é o que me foi dado. Mas esse mensageiro de Satanás era um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus que mantinha Paulo humilde, que mantinha Paulo processado pela cruz, que manteve Paulo um servo útil para Deus. E como Paulo, nós muitas vezes chamamos de Satanás circunstâncias que Deus coloca na nossa vida para nos manter humilde no lugar que Ele deseja. E aí você fala assim: não, pastor, o diabo está furioso. Não, irmão.
O diabo não está tão furioso assim. É Deus que tem planos com a sua vida. O diabo não tem tanta fúria assim. É Deus que te chamou. É Deus que te escolheu. Como ele virou para Ananias e falou: esse é um vaso escolhido. E como todo vaso escolhido, precisa passar pelos processos. Precisa passar pela modelação certa. Precisa passar pelo aperfeiçoamento certo. Precisa entrar no grau certo de temperatura no fogo para ser um vaso de honra e não um vaso de desonra. Não, irmão. O diabo não está tão furioso assim. É Deus que tem planos para você. É Deus que tem grandes planos para você. Então a ficha de Paulo vai cair lá em 2 Coríntios 12, 9, como nós estávamos lendo. 2 Coríntios 12, versículo 9 vai dizer: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo vai dizer: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, como o Senhor fala: não vou tirar o espinho, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Para de se preocupar com o espinho e entenda que você já tem tudo que você precisa, que você já tem tudo que é necessário. A minha graça é suficiente, a minha vida é suficiente, eu sou suficiente. Então ele vai dizer assim: então de boa vontade, depois de um não, de boa vontade, vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder do Senhor habite em mim. Aí ele vai dizer no versículo 10: por isso sinto prazer nas fraquezas. Olha o alcance do entendimento e da maturidade de Paulo. Ele recebeu o não de Deus, ok, 3 vezes orei, não deu certo, Deus não quer, o Senhor é suficiente, então agora eu vou ter prazer nas minhas fraquezas. Vou me alegrar nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Porque o poder de Cristo só habita em gente fraca. Porque na nossa fraqueza somos fortes. Por quê? Porque o poder do Senhor se manifesta através de nós. Ser fraco é aquele que vai suportar as aflições, sofrer as aflições do nosso corpo mortal, para que o poder de Cristo se manifeste em nós e através de nós, sobre a vida de outras pessoas. Quando Paulo entendeu isso, ele não vai mais resistir, ele não vai mais orar. Você não vai encontrar Paulo orando novamente para livrá-lo desse espinho na carne. O Senhor falou: minha graça te basta, então a graça bastou. Então ele fala: então agora eu vou me alegrar em tudo. Eu vou me alegrar no espinho na carne, eu vou me alegrar nas minhas dores. Independente do processo, eu vou me alegrar. Olha a tamanha alegria do Paulo. Ele vai dizer aí, no versículo 10... ele vai sentir prazer, alegria nas injúrias, na necessidade, na perseguição, na angústia. Ele vai ter prazer em padecer por amor a Cristo. Então ele vai dizer: eu posso ser esbofeteado, não importa, quanto mais esbofeteado eu sou, mais fraco eu fico. E na minha fraqueza, o poder de Deus se manifesta. Eu já entendi qual é a fórmula, eu já entendi como funciona. Quanto mais fraco eu tô, mais o poder de Deus cresce, mais o poder de Deus me enche, mais o poder de Deus se manifesta através da minha vida. Porque quase todo mundo quer ser usado por Deus, mas ninguém quer passar pelo padecer. Ninguém quer passar pelo processo. Todo mundo quer o eis-me aqui, mas ninguém quer pagar a conta para poder ir. Ninguém quer passar pelos processos, pelas dores, pelas aflições. Ninguém quer passar pelas dores. Tem um ditado que diz assim: nossa, fulano foge mais da igreja do que o diabo foge da cruz. Não tem um ditado assim? De manhã tinha a Carol, tô ali olhando para ela porque ela confirmou de manhã. Então quer dizer que eu não sou tão velha assim que conhece esse ditado, porque ela é nova e conhece. Não, fulano foge mais, né?
foge mais de Jesus do que o diabo da cruz. Não. Na verdade, nos dias de hoje, nós estamos mais fugindo da cruz do que o próprio diabo. O próprio crente foge mais da cruz do que o diabo. Porque a todo custo queremos nos livrar dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das circunstâncias que passamos. Porque não entendemos que a boa parte desse sofrimento são as disciplinas do Espírito de Deus para nos aperfeiçoar, para nos deixar úteis para o Senhor, porque Ele tem planos grandiosos para nós e nós temos que ser aperfeiçoados para corresponder à altura da expectativa de Deus. Você quer ser útil para Deus? Diga amém. Glória a Deus, mais do que de manhã, vocês estão abençoados. Você quer ser um instrumento de Deus? Então entenda, você vai passar pelo caminho da cruz. Você vai passar pelos processos. Você vai passar por tudo aquilo que é necessário padecer para que Cristo seja aperfeiçoado, para que Cristo seja formado, para que o poder dele aumente em você. E para isso ele vai te enfraquecer. Ele quer te encontrar fraco. Tudo que acontece na sua vida em Cristo não é aleatório, não é obra do acaso, não é obra do diabo. Ai, pastor, parece que tudo acontece comigo. É porque Deus tem interesse em você. É porque Deus está interessado em você. Se você se lembrar da onde Deus te tirou, você vai parar de duvidar da onde Ele quer te levar. Deus tem um interesse em você, porque se Deus não tivesse interesse em você, você ia estar vivendo a sua vida maravilhosamente, sem nenhuma preocupação. Você ia estar vivendo a sua vida sem nenhum problema, ia estar vivendo a sua vida numa boa. Mas como Deus tem planos para você, como Deus quer te usar como um instrumento na mão dEle, vai ser necessário então esse caminho de processo, é necessário ser processado pela cruz. É necessário porque nós temos que perder a nossa vida, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, porque esse é o verdadeiro evangelho até os dias de hoje. E aí Paulo vai entender, a ficha vai cair quando ele fala: eu sou suficiente. Ele vai dizer então: tenho prazer, vou me alegrar em cada circunstância, em cada injúria, em cada necessidade. Olha a lista de coisas que Paulo vai dizer que tem prazer. É por isso que o evangelho é loucura para muita gente. Que loucura encontrar um crente de verdade, que hoje em dia é loucura, porque está escasso. Um crente de verdade vai dizer: eu tenho prazer nas fraquezas. Eu vou gloriar de tudo que eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu tenho prazer nas injúrias, na necessidade. Eu tenho prazer nas perseguições, na angústia, por conta do amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Porque é na minha fraqueza o poder dele se aperfeiçoa em mim. Quem tem prazer em necessidade? Quem é o doido que vai falar assim: eu amo passar necessidade? Paulo encontrou um motivo para se alegrar no meio dela. Imagina o irmão entrando dentro da igreja, né? Ali está a recepção, todo mundo falando, todo mundo conversando. Entra o irmão saltitando, entra o irmão feliz, dando a paz do Senhor para todo mundo, sorriso de orelha a orelha. Você vai perguntar: o que aconteceu contigo, irmão? Né? Ganhou uma promoção no emprego, né? O que aconteceu? Tá bem, ganhou uma bênção. Ele fala: não, eu estou alegre assim, eu estou feliz assim, eu estou sentindo um prazer enorme que toma a minha vida, porque está faltando arroz na minha casa. Porque está faltando comida. Porque eu não sei como eu vou pagar a conta de luz que vai vencer. Porque eu estou sem roupa para vestir. E Paulo falou que ele achou prazer nas necessidades. É esse tipo de coisa que Paulo está dizendo. Porque quando o irmão entra saltitando na igreja, você nunca vai pensar que está faltando algo. Você vai achar o quê? Que ele está vivendo bem, que ele está na bênção, que o irmão não tem problema algum. E o irmão passando por necessidades. Qual é a diferença? A diferença é que ele entendeu que há alegria, que há prazer em passar pelas aflições, pelas necessidades, tudo por causa do amor de Cristo, porque Cristo é suficiente. E na minha fraqueza Ele é aperfeiçoado. E na minha fraqueza, aí que eu sou forte, na minha fraqueza o poder dele se manifesta.
E não há nada mais glorioso do que isso. Paulo vai dizer, porque quando estou fraco, aí eu estou forte. Porque é nesse lugar de fraqueza que o Senhor cresce, que a vida dele cresce, que o poder dele cresce, que o poder dele, a palavra aperfeiçoar significa ser cheio, completo de algo, pleno de algo. Então ele o que teoricamente faltaria nele é preenchido pelo poder de Deus. Ele vai dizer, porque na minha fraqueza o poder de Deus opera. Na minha fraqueza o poder do Senhor habita em mim. É difícil achar esse tipo de crente hoje. Porque quando falta alguma coisa, a primeira coisa que você grita é: Satanás! O devorador entrou na minha casa, tem alguma coisa errada. Não, não, não. Às vezes é o Senhor te fazendo passar pelos processos, te fazendo padecer, para te tornar totalmente fraco, para que você entenda que nessa fraqueza, então Ele vai poder se manifestar. Para quando Ele fizer a obra através da sua vida, você nunca se glorie e entenda que a glória é só dEle. Porque as pessoas vão olhar para você, às vezes num estado de aflição, de dor, de enfermidade, de angústia, e vai falar assim: como que fulano consegue estar aqui? Como que fulano consegue estar de pé? Como que fulano consegue estar pregando? Como que fulano consegue estar dando célula? Como que ele consegue estar sorrindo, fazendo evangelismo, falando de Cristo e passando pelo que ele passa? E é aí que as pessoas vão ver: só pode ser Deus. Só pode ser esse Jesus que ele prega. Só pode ser esse Cristo que ele prega, porque não tem explicação. Só pode ser Cristo. E a glória é toda dele. Esse evangelho é o verdadeiro evangelho. E esse evangelho é para poucos. Infelizmente, esse evangelho é para poucos. Porque tem muita gente buscando Cristo como se ele fosse o gênio da lâmpada. Que você esfrega a lâmpada, o Cristo gênio sai, pergunta: o que queres que eu te faça? E aí você pede 3 desejos, ele realiza, e você vai viver a sua vida feliz e contente. Mas o evangelho de verdade é para poucos. É para quem está disposto a perder a vida por amor a Cristo. O evangelho genuíno do Senhor é para aqueles que estão dispostos a considerar tudo perda por amor a Cristo. Como diz a palavra, quem quiser ganhar a própria vida já a perdeu. Mas quem quiser perder a própria vida por amor de mim, encontrou a verdadeira vida. Porque toda vez que nós renunciamos por obediência ao Senhor, nós estamos declarando o nosso amor por Ele. Porque Deus não precisa de eu te amo. Deus precisa de homens e mulheres dispostos a renunciar à própria vida por amor a Ele. Essa é a sua prova de amor, obediência e renúncia. Ele não precisa de declaração: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. O que Ele precisa, porque a verdadeira prova de amor e o que o Senhor precisa é encontrar um coração disponível a renunciar e obedecer a sua vontade. Então Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 11. E aí você pode abrir, que nós também vamos usar bastante esse texto. Tudo aquilo que ele passou no seu chamado apostólico. Tudo aquilo que ele vai sofrer e que vai levá-lo a um nível de entendimento, de maturidade, de intimidade com o Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 21, vai dizer assim: envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também tem ousadia. Aí ele vai dizer: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, ainda mais eu. Em trabalhos? Muito mais. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. Recebi dos judeus 50 quarentenas de açoite menos um. Sabe o que é isso? No versículo 24. Ele vai dizer assim:
se eu pudesse merecer alguma coisa debaixo da lei, eu merecia tanto quanto eles, porque eu sou hebreu, eu sou israelita, eu também sou, descendente de Abraão, eu também sou. Ele fala, e agora como ministro de Cristo, fala ainda mais com ousadia, ele vai dizer assim, trabalho? Muito mais. Açoite mais do que eles. Em prisões, já fui preso muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Sabe o que significa 5 quarentenas de açoite menos 1? São 39 chicotadas. É o número de chicotadas que Jesus recebeu na cruz, né? Antes de ser crucificado. Porque não podia ser 40, tinha que ser, né, 39. Então você é condenada a Jesus foi condenado a uma quarentena menos 1 de flagelos para ser crucificado. Paulo passou isso 5 vezes. 5 vezes. Ele foi 39 vezes chicotado. Jesus foi uma só. Paulo foi 5 vezes. Por isso que Paulo vai dizer assim, que ele carregava no seu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Porque ele tinha o seu corpo totalmente dilacerado. Ele teve o seu corpo totalmente dilacerado, marcado. Ele passou pelos mesmos flagelos, pelos mesmos açoites. Aquele chicote que tem aquele vergalhão na ponta. Igual de Jesus que quando bate, arranca um pedaço da carne. Paulo passou 5 vezes por isso. E olha que interessante. Sabe qual é o mais interessante? É que você não vai encontrar Paulo reclamando. Você não vai encontrar Paulo reclamando. Você não vai encontrar Paulo dizendo, Senhor, por que você deixou ser chicotado? Por que chicoteado? Por que o Senhor não me livrou, né, dessas quarentenas de açoite? Já tinha recebido 1, recebi 2, 3, 5. Você não vai encontrar Paulo reclamando, Paulo murmurando, porque Paulo entendeu que estar fraco, ser fraco diante do Senhor era uma coisa boa, porque quando Paulo abria sua boca, o poder de Deus se manifestava através da vida dele. E Paulo estava no lugar exato que Cristo queria. Sabe qual é? Longe do amor pelo mundo, longe do ego próprio, da justiça própria. Com a sua carne totalmente esmagada. O próprio Paulo vai dizer, eu reduzo a minha carne à escravidão, para tendo pregado a muitos, eu mesmo não venha perder. Paulo se encontrava no exato lugar que Cristo queria. Pergunta para mim, aonde? Cheio do poder de Deus. É nesse lugar que o Senhor espera encontrar a sua igreja, longe do amor do mundo, longe do seu ego, longe de suas vaidades, mas cheios do poder de Deus. É nesse lugar. Pastora, o que eu tenho que fazer para chegar nesse lugar? Passar pelos processos, passar pelas dores, pelas aflições, entendendo que o Senhor está nos moldando, nos aperfeiçoando, porque Ele tem algo grandioso para nós. Porque nós temos que ser úteis para a sua obra. Paulo estava preso em Roma. Quando Paulo estava preso em Roma, o evangelho foi pregado a toda a guarda pretoriana. Era o maior exército que existia no mundo antigo. Paulo pregou para todos eles. A história vai dizer que Constantino foi um dos imperadores, né, romanos. Nós inclusive falamos dele quando falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Quando Constantino viu que toda a sua guarda estava convertida ao evangelho, ele percebeu que não tinha sido uma boa ideia prender Paulo. Acho que não foi uma boa ideia prender esse homem. Então Constantino tem a ideia de transformar o Império Romano em um império cristão. Porque Constantino não se converteu de verdade. A história diz que ele se converteu, mas ele era um interesseiro. Porque como toda a sua guarda tinha se convertido, como o número de cristãos aumentava, para ele não perder a mão do povo, a mão da guarda, a mão de todo mundo, o que ele faz? Agora o Império Romano vai ser o Império Cristão, e agora a religião que vale é essa. E aí nós conhecemos a Igreja Católica Apostólica Romana.
Porque todo o seu império tinha se convertido, porque Paulo preso fez com que o evangelho alcançasse toda Roma, porque quando ele abria a sua boca, ele era cheio do poder de Deus. E ele vai continuar dizendo no versículo 25 de 1 Coríntios 11 assim: 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos nos rios, perigo de salteadores, perigo dos da minha nação, perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Não olha para o lado. Mas você pode estar em perigo, está repreendido em nome de Jesus. O povo aqui é santo, é puro, Senhor, íntegro de coração, em nome de Jesus, amém. Paulo tinha perigo onde ele ia, ele não tinha um lugar que ele não sofria perigo. Ele tinha perigo no rio, no salteador, da própria nação, do gentio, na cidade, no rio, no deserto, no mar, entre os irmãos. Ele vai dizer no versículo 27, em trabalhos e fadiga, em muitas vigílias, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado com todas as igrejas. Então, além de tudo isso que ele passou, que a gente falou anteriormente dos açoites, da perseguição, e ele começa a descrever tudo. Ele foi 3 vezes açoitado com vara, sofreu naufrágio, passou o dia e a noite no abismo. O perigo de todos os lados, o trabalho e a fadiga, a fome, a sede, o frio e a nudez. Ele vai dizer assim: além de tudo isso, eu ainda tenho que cuidar das igrejas. Eu ainda tenho que cuidar da igreja do Senhor. Eu ainda tenho que cuidar dos discípulos. Eu ainda tenho que cumprir o meu ministério. Não o ministério que me foi confiado. Versículo 29. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, irei me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Porque você pode olhar o currículo de Paulo e falar assim: uau, que homem bom, que homem forte, que homem poderoso. E ele está dizendo: eu poderia me gloriar de tudo isso, de tudo que eu passei. Porque se a gente pegar um crente hoje, não aguenta nem 1/3 do que Paulo passou. Hoje a gente não vive esse evangelho. Hoje, principalmente no Brasil, nós não vivemos esse evangelho. Não passamos nem por, nem 1/3, nem 1 centímetro, 1 milímetro daquilo que Paulo passou. E ele poderia, se encontrar em um lugar de exaltação. E ele vai dizer de novo: de tudo que eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. E o meu Pai, o Senhor, e o Deus e o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Porque Paulo está dizendo: porque na minha fraqueza eu sou por Cristo fortalecido e aperfeiçoado no seu poder. Eu vou gloriar-me da minha fraqueza, porque na minha fraqueza eu sou fortalecido e sou aperfeiçoado no poder de Deus. Pastor, o que é ser fraco? Ser fraco é ser dependente de Deus completamente. É uma vida de dependência. É chegar num estágio de total dependência. Porque você entende que só Ele é suficiente, só Ele basta. E nesse lugar de dependência, nesse lugar de fraqueza, nós somos úteis para Deus. É nesse lugar de dependência completa que verdadeiramente a igreja vai ser útil para o Senhor. É nesse lugar de dependência aonde o Senhor governa sobre tudo aquilo que somos e vivemos, que Ele deseja nos encontrar. Então o Senhor falou, desde Ananias falou: eu vou fazê-lo padecer em meu nome, porque eu preciso colocar ele num lugar de fraqueza, de dependência, para que a minha glória seja vista, para que o meu poder seja aperfeiçoado, para que o meu poder seja manifesto. Pastor, o que é isso? Isso são homens e mulheres que eu posso dizer
que são cheios de poder. O que é ser cheio de poder? Ser cheio de poder é como se você fosse uma bomba nas mãos de Deus, uma dinamite, porque a palavra poder significa dunamis. Dunamis significa o poder explosivo do Espírito, que tem força para transformar o homem, ressuscitá-lo e dar a ele uma nova vida. É um poder transformador que arranca o homem do inferno e da morte e o coloca ele na vida e o transporta para uma vida eterna, que tem o poder de ressuscitar mortos. E isso é ser cheio do Espírito. Paulo era um homem cheio de poder, porque ele tinha esse poder como uma bomba explosiva, que quando ele explodia, quando saía para fora o que tinha dentro dele, tinha o poder de transformar vidas, de ressuscitar pessoas mortas e dar-lhes a ela uma nova oportunidade de vida. Foi isso que o Senhor fez conosco. Para isso Ele nos encheu do seu Espírito, porque Deus não dá poder à toa a ninguém. Deus não dá poder por poder. Para dizer que você tem poder, não. É para poder cumprir a sua obra, é para viver a obra, é para fazer a sua vontade, é para sermos como dinamite na mão do Senhor. Aonde Ele nos lançar vai ter vida, aonde Ele nos lançar vai explodir, vai causar uma transformação tremenda, capaz de transformar homens, de ressuscitar mortos e dar a eles a oportunidade de viver de novo. Mas para você ser esse tipo de homem, você tem que passar pelo processo, tem que passar pelo padecer, tem que parar de reclamar, tem que parar de murmurar. Aceita, viva o processo, esteja pronto. Pastora, o que é estar pronto? É você se encontrar num estado de fraqueza, de dependência total do Senhor, a ponto dele te usar para transformar tudo que está à sua volta. Moisés era um homem dinamite de Deus. Era um homem bomba. Ele foi plantado no Egito desde que ele era bebê. Ai, não, que isso, tadinho, ele foi perseguido. A mãe teve que botar ele no cestinho no rio, coitado, era um órfão. Ele era uma bomba nas mãos do Senhor e Deus o plantou naquele lugar. E ele foi plantado naquele lugar como um bebê. E 80 anos depois, o império de Faraó, entrou em ruínas. Daniel também era um homem bomba nas mãos do Senhor. E você pode pensar, ai, coitado, ele foi levado cativo, saiu da sua terra. Um menino tão jovem, tão inteligente. Ele foi castrado, virou eunuco. Vivia dentro do palácio do rei. Mas o Senhor o plantou naquele lugar, porque 70 anos depois, o Império Babilônico ruiu também. Mas para isso, Moisés teve que enfrentar 40 anos de deserto. Daniel teve que ir para a cova com os leões. Daniel teve que virar eunuco. Paulo teve que padecer com prisões, açoite, apedrejamento, chicotadas. E você não quer nem renunciar à sua própria vida. Como diz Jó, se aceitamos o bem de Deus com prazer, por que não aceitaríamos o mal? A igreja hoje, com esse evangelho de facilidade que o povo tem pregado, ficou muito mal acostumado. E aí você pode pensar, pastora, mas é verdade. Jó também, coitado, sofreu muito, pereceu muito, e a palavra vai dizer que ele era reto, ele era íntegro, ele se desviava do mal. Por que isso aconteceu com ele? Porque para Deus não serve as nossas qualidades. O homem sem cruz não serve para Deus. O homem sem passar pelas dores, as aflições, os sofrimentos da cruz, os processos. Um homem sem ser processado pela cruz não serve para Deus. Porque depois de todos os processos que Jó vai passar, e dos piores, tão quanto Paulo passou, de dores e circunstâncias e problemas, no final de tudo, Jó vai virar e falar assim, depois de todo o processo, ele vai virar e falar assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Eu conhecia Deus, era reto, era íntegro, mas só de um Deus que eu ouvi falar, mas agora eu posso vê-lo. Agora eu conheci Ele de verdade.
E Deus vai dizer assim: agora ele está pronto. Agora sim ele está pronto para ser restituído de tudo aquilo que ele perdeu. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que tem muita coisa que não vai dar certo. Tem muita coisa que você vai planejar e não vai dar certo. Por quê? Pastora, mas por quê? Estava tudo certinho, coloquei lá na planilha bonita, falei, vai acontecer assim, 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 assim. Mas Deus vem, coloca a mão, bagunça tudo. Chacoalha tudo. É igual quando você está montando aquele quebra-cabeça de 1000 peças. Aí na última peça vem alguém, a criança correndo e destrói todo o quebra-cabeça. Aí tu fica assim. Levei 1 ano para montar. Deus vem, bagunça tudo, sabe por quê? Porque Deus não vai fazer aquilo que você quer, Ele vai fazer aquilo que Ele já planejou, porque o planejamento é dEle, o propósito é dEle, e Ele sabe exatamente o que precisa ser feito na minha vida e na sua vida, para sermos encontrados no lugar exato que Ele deseja, na maneira exata que Ele deseja, para sermos úteis para Deus, para estarmos prontos, para sermos úteis para a sua obra. Quando eu estou pronto? Quando eu estou fraco, porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Quando eu estou pronto, quando eu estou fraco, quando eu estou totalmente dependente dEle. Então entenda de uma vez por todas, Deus vai te fazer padecer no nome dEle. Nós não seremos úteis para Deus se não passarmos por esses processos. Ele vai nos levar a uma total dependência dEle, a ponto de você olhar as circunstâncias e entender, eu não preciso mais orar, não preciso mais nada, eu já entendi, a sua graça me basta. O Senhor é suficiente na minha vida. Eu não preciso de nada. Pode ficar aí espinho. Eu tenho prazer no espinho. Eu tenho prazer na dor. Eu tenho prazer na necessidade. Tudo me dá alegria e prazer, porque Cristo me é suficiente. E na minha fraqueza eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O seu poder opera através da minha vida quando eu estou fraco, totalmente dependente do Senhor. Pastora, por que fraco? Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Fraco não é ser vítima. Fraco não é ser aquele crente chorão. Ai, como eu tô fraco. Não, ser fraco é ser dependente, completamente dependente do Senhor. Deus nos quer fraco para quê? Porque na hora dele realizar a sua obra, a glória seja totalmente dele. Então, vai acontecer muita coisa difícil na sua vida. E se você continuar com a sua mente religiosa, você vai ficar frustrado com Deus. Você vai continuar brigando com Deus. Você vai continuar querendo saber o que aconteceu, por que as coisas estão dessa forma. Mas se você abrir os seus olhos para o Evangelho, você vai ver que a vontade de Deus, que é da vontade de Deus Ele te colocar no lugar que Ele deseja, que é da vontade de Deus tudo isso, para que você seja encontrado em um lugar de fraqueza, em um lugar de dependência, para que o poder dEle possa ser aperfeiçoado, para que o poder dEle possa crescer na sua vida, para que você seja cheio, não das suas coisas, das suas lamúrias, dos seus sonhos, das suas realizações, mas que você verdadeiramente seja cheio daquilo que é importante para Deus, que é da sua vida, do seu poder. Somos então fortalecidos, não na nossa força, somos fortalecidos no poder de Deus. Então não murmure, porque a própria palavra vai dizer em 1 Coríntios 10 que quando nós murmuramos, nós atraímos o destruidor. Então o que estava ruim pode ficar pior. Não reclame, não murmure. Deus usa muitas circunstâncias, e circunstâncias difíceis, para nos aperfeiçoar o nosso coração. Faça como Paulo, tenha prazer. Tenha alegria, tenha prazer em passar pelas tribulações, pelas circunstâncias, pelas aflições que nos foi propostas pelo Senhor. E isso é muito importante. Pelas aflições, pelos sofrimentos, pelo padecer, pelo nome do Senhor. É esse sofrimento que é digno que a gente passe. É os sofrimentos pelo nome do Senhor. Então tem lugares que você se encontra, dores que você enfrenta, sofrimentos que você enfrenta, que você mesmo se colocou nesse lugar. E a minha recomendação é: corra, saia desse lugar, que não foi Deus que te colocou. Porque esse lugar de sofrimento que você entra pelas suas escolhas só tem um objetivo: te matar. Mas os sofrimentos que nós passamos por Cristo tem um só objetivo: nos encher de vida e poder.
Então, tenha prazer em passar pelas aflições que foram propostas pelo Senhor para a nossa vida, para nos amadurecer, para sermos encontrados humildes diante de Deus, totalmente dependente dEle. Então, o que nós precisamos, pastora? Precisamos aceitar, não murmurar. Precisamos entender qual é o plano do Senhor. Precisamos dar graças em toda situação. Ainda que ela não seja favorável, precisamos dar graças. Temos que suportar com paciência. Porque a cruz, os processos são necessários para não sermos inúteis diante do Senhor. Porque Ele deseja encontrar servos fiéis, servos úteis na sua obra, servos confiáveis. Porque o poder de Deus, como eu disse, não se manifesta em gente forte. O poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. E eu vou ler o último versículo e o louvor pode subir, se não estiver aqui. Vai dizer assim, Colossenses 1:24. É o último agora, na ministração eu vou ler outro. Colossenses 1:24 até o 29. Vai dizer assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade de Deus, a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, trabalho, lutando conforme a sua força, que opera com todo o seu poder em mim. A força do Senhor vai operar com todo o seu poder em nós, quando nós nos alegrarmos pelos sofrimentos que passamos, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vocês entenderam? Diga amém. Fique de pé, vamos orar.